Olá, galerinha do sétimo ano. Agora eu vou explicar para vocês o que são números racionais. Até agora estávamos estudando o conjunto dos números inteiros e agora a gente vai entrar num conjunto um pouquinho maior, que é o conjunto dos números racionais. A gente vai iniciar o grupo 3, capítulo 4. A fração 2/5, ela indica o que chamamos de razão entre 2 e 5. Razão, quando a gente ouve essa palavrinha razão, a gente logo deve pensar em divisão. Então, trata-se de uma divisão entre 2 e 5. Esse risco aí da fração, a gente pode guardar como uma divisão entre dois números inteiros. O conjunto dos números racionais, ele tem uma letra também como símbolo dele. Dos inteiros era a letra Z. Agora, dos racionais, vai ser a letrinha Q maiúscula. Isso tem uma explicação. Está ligada ao fato dos números racionais serem uma divisão. Porque quando eu penso em quociente, não é o resultado da divisão? Então, a letra Q está associada ao resultado de uma divisão. Temos aqui o exemplo de 6/3, que é igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2, que é o quociente. É o resultado dessa divisão. Uma das ideias mais básicas que a gente começou a estudar, quando a gente começou a estudar a fração, a gente fazia desenhos, né? Então, se eu olhar esse desenho aqui, ó, eu tenho um todo, eu tenho 5 partes desse todo. Essa parte verde foram pintadas 3 partes, então significa, para eu escrever a parte verde, eu tenho que escrever 3 na parte de cima, que é chamada de numerador, e 5 na parte de baixo da minha fração, que é chamada de denominador. Então, ó, 3/5 do retângulo que está colorido de verde. Temos 3 o numerador, 5 o denominador. Então, são 3 partes do total de 5 que estão pintadas de verde. Aqui a gente tem a reta. Lembra que eu ensinei para vocês a reta do grupo do conjunto dos números inteiros? Os racionais, a gente vai trabalhar com a mesma reta. Qual é a diferença? A diferença é que ele vai estar aqui, ó, o racional, ele vai estar dividido aqui no meio entre os inteiros. Então, ó, nos números inteiros, aqui era o meu 0, aqui é o 1, 2 e assim por diante, infinito para a direita, infinito para a esquerda. Para a esquerda eu tenho -1, -2. E agora, com a novidade dos nossos números racionais, eu vou começar a achar os números aqui, ó, dentro desses intervalos. Esses números que a gente vai trabalhar, que são chamados de racionais. Então, vamos ver os exemplos. Letra A, 2/3. Aonde está o 2/3? Está bem aqui, ó. Ele dividiu do 0 a 1 em 3 partes. Ele contou 2 partes para a direita. Então, 2/3 está bem aqui. 1/5. 1/5 está bem aqui, ó, no comecinho, entre o 0 e o 1. Ele pegou esse intervalo do 0 até o 1, dividiu em 5 partes e ele pegou a primeira partezinha. A letra C, menos 1/4, né? Menos 1/4 está para o lado esquerdo do 0, porque pertence ao conjunto dos negativos também, ó. Negativos para cá. Então, eu tenho fração negativa e a gente vai aprender a fazer operação com essas frações negativas também. Na letra D, é 4/3. 4/3 está bem aqui, ó, é positivo, ok?
Agora, vamos conversar um pouquinho sobre adição e subtração de números racionais. Uma cozinheira está preparando duas receitas. Na primeira, ela deve usar uma quantidade de farinha de trigo correspondente a 3/4 de xícara. Na segunda, a quantidade a ser usada é de 2/4 de xícara. A quantidade total de farinha a ser usada nas duas receitas é de 5/4 de xícara, pois aí aqui embaixo, ó, ele somou a quantidade de xícaras, é 3/4 mais 2/4. Essa soma, para vocês, é bem fácil fazer, né? Porque o denominador ele é igual. Quando ele é igual, eu posso somar os meus numeradores. Então, ó, somou 3 mais 2, que deu 5, e conservou o denominador. Agora, vamos ver outra situação que se repete para frações negativas. Então, ó, agora eu vou somar negativo com positivo. Não tem problema nenhum, eu só não posso esquecer de levar o meu numerador com um sinal negativo. Então, ó, aqui é 7, aqui é 7. É menos 2 mais 8. Menos 2 mais 8, eu tenho uma dívida de 2, mas eu tenho 8 para pagar. Eu paguei e fiquei com 6. Então, 6, o quê? 6/7, porque é uma fração. Aqui também, ó, é menos 4/9 mais menos 1/9. Então, é menos 4 com menos 1. Eu estou somando dívidas. Então, vai dar menos 5/9. Na letra C, eu tenho menos 5/13 mais 10/13 mais menos 1/13. O denominador é igual, eu posso colocar todos sobre o mesmo denominador, menos 5 mais 10 menos 1. Dívida e dívida. Então, são menos 6 de dívida e mais 10, eu vou pagar e ainda vou ficar com 4. Então, 4/13. Adição e subtração de números racionais, aqui, ó, ele ainda está considerando o mesmo exemplo lá da farinha, com 3/4 de farinha. E na outra receita, ela vai precisar de 5/8 de farinha. Quanto de farinha ela vai precisar? Agora o bicho pega, porque eu tenho denominadores diferentes, eu não posso somar mais o meu numerador. E o que eu fazia quando eu tinha denominador diferente? Por isso que eu e a Prodiana fizemos aquela aula para relembrar o MMC. Se vocês relembrarem o MMC, aí vocês conseguem fazer essa soma. Nesse caso, tem duas formas que eu posso pensar. Eu posso pensar na fração equivalente ou eu posso fazer o MMC entre 4 e 8. Se eu pensar na fração equivalente, eu tinha que somar 3/4 mais 5/8. A primeira fração equivalente, eu tenho que transformar esse 4 aqui em 8. Então, eu vou multiplicar para não mudar o valor da minha fração. Eu multiplico em cima por 2, eu multiplico embaixo por 2. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 8, 4 vezes 2, 8. Agora, eu posso somar 6 mais 5, vai dar 11, porque os denominadores estão iguais. Então, o total aqui da minha soma, ele ficou 11/8. Próximo slide é a multiplicação de números racionais. A multiplicação, vou agir da mesma maneira que eu multiplicava os inteiros. Eu tenho que multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Eu multiplico reto. Lembrando que aqui, ó, no 7, eu vou colocar o 1 embaixo para eu não errar. Vou preencher aqui com 1, aí eu faço 7 vezes 2 e 1 vezes 3, ok? Então, vai dar 14 terços.
Aqui eu tenho 1/5 vezes meio. Multiplica reto, é 1 vezes 1, 5 vezes 2 vai dar 1/10. Na letra C, menos 5/3 vezes 7/8. Não esqueçam que eu vou ter que fazer regra de sinal. Então, é menos que multiplica mais quando não tem sinal. Então, aqui vai continuar negativa a minha fração. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 8, 40. Vai dar menos 21/40. Letra D. Eu tenho menos 3/5 vezes menos 2/7. Eu vou multiplicar o sinal. Menos com menos, que vai dar mais. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. Agora, nós vamos aos exemplos de divisão de números racionais. Na divisão de uma fração por outra, eu preciso multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então, a gente sempre fala assim, né? 2/3, que está dividido por 5/7. Eu vou conservar a primeira fração, ela vai continuar como 2/3, e os 5/7 eu vou dar um tombo nele, ó. O 7 vai para cima, o 5 vai para baixo. Então, vou multiplicar 2/3 por 7/5. 2 vezes 7 vai dar 14, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, vai dar 14/15. Lembrando que tem algumas informações importantes nas observações. Não existe divisão de um número racional por zero. Então, quando eu tiver zero aqui, vai dar zero. Não existe essa divisão. O quociente de zero por um número racional não nulo é zero. Então, se eu dividir zero por algum número, sempre vai ser zero. As regras de sinal são as mesmas aplicadas no estudo dos números inteiros. Eu continuo tendo que usar regrinha de sinal para divisão e para multiplicação, porque eu também vou ter fração negativa, igual eu tinha lá nos números inteiros. Alguns exemplos de divisão. Eu tenho 5/9 dividido por 4/11, conserva o primeiro, inverte o segundo, o 11 foi para cima, o 4 foi para baixo. 5 vezes 11, 55. 9 vezes 4, 36. Na letra B, eu tenho menos 3/7 dividido por 5/8. Ó, de novo, primeiro eu vou inverter para depois pensar na regra de sinal. Primeiro copia menos 3/7, inverte os 5/8. Ó, o 8 está em cima e o 5 embaixo. Agora eu vou pensar no sinal. Menos com mais. Quando não tem sinal, é mais. Então, deu menos. Agora, 3 vezes 8, 24. E 7 vezes 5, 35. Deu menos 24/35. Letra C. Menos 1/4 dividido por menos 9. Vou lembrar vocês que aqui nesse número inteiro eu preciso colocar o 1 aqui embaixo. Então, menos 1/4 conserva. O 1 daqui de baixo foi para cima. O menos 9, desculpa, o 9, né? O menos já está aqui. O 9 veio para baixo. Então, ó, menos que multiplica menos, deu mais. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 9, 36. Letra D, 1/6 que divide menos 5/7. 1/6 vezes, inverti essa, menos 7/5. 1 que multiplica 7 é 7. 6 que multiplica 5 é 30. Mais que multiplica menos é menos. Então, o resultado dessa multiplicação dá menos 7/30. Agora, nesse módulo,
do livro, a gente vai ver números racionais e fração quantidade. Vocês já trabalharam com isso. Vamos ver esse exemplo aqui da cientista. Uma cientista está manuseando um líquido em um frasco, com capacidade para 450 mililitros, que estava totalmente cheio. Ela retirou desse pote 2/9 dessa quantidade. Com base nessas informações, podemos obter a quantidade do líquido retirada do frasco e a quantidade que sobrou nele. Então, vamos acompanhar aqui a resolução. Quantidade retirada, 2/9 de 450. O que eu faço? Eu multiplico 2 por 450 e depois divido por 9. 2 vezes 450, 900. 900 dividido por 9 vai dar 100. Ah, Pro, mas eu posso primeiro dividir e depois multiplicar por 2? Também vai dar a mesma coisa. 450 dividido por 9 e o resultado dividido por 2 também vai dar 100 ml. Segundo exemplo, é assim. 2/3 da metade dos 30 alunos de uma turma usam óculos. Quantos alunos dessa turma usam óculos? Essa resposta ela pode ser obtida de acordo com esse cálculo aqui, ó, desse balão azul. 2/3 de meio de 30 alunos. Então, o total da sala é 30. 2/3 da metade, é isso que está escrito aqui, do total de alunos usa óculos. Então, vamos lá. 2/3. Esse D ele significa multiplicação. Então, é 2/3 vezes meio vezes 30. Então, eu posso multiplicar em linha reta. 2 vezes 1, 2, vezes 30, 60. Aqui ficou 60. 3 vezes 2, 6. 60 dividido por 6 vai dar 10. Ok? Portanto, 10 alunos da turma usam óculos. Agora, aqui eu vou deixar para vocês os exercícios que nós vamos tirar dúvida no chat depois. Então, façam todos esses exercícios com calma, pensando na aula, se precisar, pausa. Cada exercício aqui é referente a um módulo que eu acabei de explicar e façam com calma, ok? Bons estudos, beijo, até o chat.